certo? Então, assim, mais uma vez, gente, meu nome é Hugo e eu vou estar trabalhando com vocês aqui a parte da disciplina de física. Jorge, como é que tá a imagem aí? Tá tudo tranquilo? Consegue ver? Não? Então tá. Pessoal, meu nome é Hugo, sou professor da disciplina de física, certo? Então, assim, pessoal, o suporte que estamos fazendo juntamente com essa live, ou essas lives, esses conjuntos, é para que justamente você, estudante, consiga estar tendo uma referência muito ampla do que estamos vendo ali. Apesar desse período de dificuldade, o que projetamos para você é que você consiga estar tendo um suporte extremamente amplo das disciplinas, ou pelo menos algumas delas. Nosso primeiro foco é a parte de física e a parte de biologia, ok? Então, assim, pessoal, agora eu estou trabalhando aqui e vou estar dando esse suporte para vocês dentro do conceito da física. Daqui a pouco, o professor Jorge estará trabalhando com vocês aqui dentro do contexto da física. E assim, trabalhando sempre em duplas. Então, eu estarei dando aula, o professor Jorge estará no chat, dando suporte para o que vocês precisarem. Tendo perguntas, mandem ao vivo, porque a gente já consegue estar esclarecendo na hora aqui com vocês, ok? Pessoal, feito isso, vamos ao nosso conteúdo de hoje, ok? Bom, pessoal, o que temos aqui como suporte para estar trabalhando hoje? Pessoal, a ideia que temos aqui nessa segunda aula é estar trabalhando aqui com o conceito de escalas termométricas, um pouquinho da ideia da dilatação. E temos aqui também um pouquinho da ideia, pessoal, do estudo de gases, certo? Então, assim, pessoal, dentro dessa ideia, dentro dessa temática, o que estaremos abordando hoje? Então, vamos lá. Pessoal, escalas termométricas, primeira coisa, como medir, o que fazer, o que a gente vai estar trabalhando? Pessoal, primeira coisa, o corpo humano, por exemplo, você consegue estar trabalhando dentro dessa temática ali, como sendo um bom medidor de temperatura? Você consegue colocar o seu corpo para medir de maneira satisfatória ou medir muito bem? Então, assim, é isso que você tem que estar vendo. Por exemplo, vamos pegar uma ideia hipotética que a gente vai ter ali, ó. Dentro dessa ideia, para a gente estar trabalhando, o que a gente pode pegar? Vamos imaginar 3 tigelas. Uma da esquerda, por exemplo, com água e gelo. A do meio, a temperatura ambiente. E a da direita, vamos imaginar ali que tenha água mais quente, assim, uma temperatura morna. Você coloca a sua mão esquerda ali, então, na água com gelo. A sua mão direita, você pega e coloca ela na água que está numa temperatura morna. Assim, passados uns 2 minutinhos, você pega ambas, tira e coloca naquela tigela que está ao meio, com temperatura ambiente. O que você vai perceber? A tua mão que estava na água gelada vai perceber que aquela água está quente. Já a sua mão que estava na parte que tinha água quente, quando você for voltar ali, você vai perceber que vai estar fria. Ué, mas como assim? O que está acontecendo? O que está rolando? Então, no final das contas, pessoal, o corpo humano não é um bom medidor de temperatura para que a gente consiga estar trabalhando. Nessa articulação que a gente consegue estar trabalhando, então, temos elementos que sejam mais propícios para isso. Para isso, pessoal, temos ali ó, a ideia do termômetro. O termômetro, pessoal, vai dar todo o suporte para que a gente consiga ter uma noção mais precisa da temperatura. Então, assim, ó, dentro dessa ideia, temos ali uma parede extremamente fina para estar trabalhando, e dentro dessa ideia você tem aquele componente que ele parece meio prateadinho, que é o mercúrio, que estaremos trabalhando ali com ele em temperatura ambiente. Detalhe, é o único metal que ele é líquido à temperatura ambiente. O que conseguimos estar trabalhando com isso? Conforme você coloca esse termômetro ali, por exemplo, nas suas axilas, você consegue demorar um tempo de 2 a 3 minutos para que isso venha a estar atingindo uma coisa que a gente chama de equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico vamos trabalhar num outro momento. Quando acontece isso, pessoal, o que a gente vai perceber dentro dessa característica? Ó? Então a temperatura vai aumentar porque a agitação do mercúrio começou a aumentar um pouco mais. Mas o que vai estar causando essa agitação? É a temperatura do seu corpo. Por isso que você consegue pegar com precisão a ideia que você tem ali ó, do conceito do suporte da temperatura. Pessoal, então assim, ó, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo para vocês? Está sossegado dentro dessa ideia? Tendo dúvidas, pessoal, vão
mandando aí, então estaremos trabalhando com a ideia da participação ao vivo. Tragam as dúvidas de vocês. Isso é muito importante. A participação de vocês é extremamente útil nesse momento. Pessoal, então assim, para avançarmos, então teremos ali, pessoal, 3 escalas termométricas correspondentes aonde temos como oficiais no planeta. A primeira delas, que temos ali como referência, é a escala Celsius. A escala Celsius, pessoal, ela foi criada por Anders Celsius, certo? E nessa ideia, utilizamos tanto ela com frequência, porque assim, é a unidade padrão no Brasil. Então, quando temos como referência a escala Celsius, então assim, eu não preciso falar outros componentes, além do valor numérico, para satisfazer a sua necessidade ou a sua curiosidade. Por exemplo, se eu falar assim, olha, hoje em Piraquara estamos trabalhando ali com a ideia de uma temperatura de 32 graus. O dia vai estar quente ou o dia vai estar frio? Se eu falar para vocês, por exemplo, que ao longo da próxima semana teremos uma temperatura ali próxima a 0 grau, isso vai estar quente ou vai estar frio? Então a gente consegue ter uma noção de referência dentro do contexto que a gente vai estar trabalhando. Então você consegue definir a ideia do quente ou frio porque você está habituado com isso. Você tem experiência prática dentro desse contexto. E aí, o que acontece? Aí você tem toda uma adequação do contexto histórico onde você já se habituou com aquilo. Mas vamos pegar outras unidades de padrão de referência, escala Fahrenheit. Se eu falar para vocês que a temperatura na escala Fahrenheit vai estar em 30 graus Fahrenheit, vai estar quente ou vai estar frio? É complicado se você não tem um padrão de referência. A mesma coisa na escala Kelvin. Você não consegue ter esse fator de referência, então fica complicado. Você está trabalhando com outros detalhes. Então assim, avançando, pessoal, temos ali o padrão das unidades de medida para estar trabalhando ali, e para isso temos ali a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Pessoal, mandem um oi aí para mim saber que vocês estão por aí, estão participando, até para que a gente consiga ter uma noção ampla da forma que vocês estão aprendendo. Então assim, nosso conceito está trazendo conhecimento para vocês de maneira bem abrangente. Deem esse retorno para a gente. Conforme o retorno que vocês derem, a gente consegue estar produzindo mais material para vocês também. Afinal de contas, temos uma responsabilidade social para levar o conhecimento até o estudante. E isso, independente da religião, independente da escola, se é pública ou privada, independente. O nosso suporte é esse, tentar trabalhar com vocês e estimular vocês o conhecimento, justamente nesse tempo complicado que temos ali, ok? Pessoal, então assim, o que temos como correspondência? Quando você vai trabalhar com a ideia da criação de uma escala termométrica, então assim, 2 pontos de referência têm que ser utilizados. O primeiro deles é o ponto de ebulição da água, definido como ponto de vapor, que veremos como PV, ok? Outro ponto de referência que teremos ali é o que a gente chama de ponto de fusão, que a gente vai chamar de PF, que é o ponto de congelamento da água, certo? Então assim, Anders Celsius, quando ele acabou criando a escala termométrica dele, o que ele pegou como referência? Ele falou, para o ponto de congelamento da água, eu vou usar o 0. E ficou. Tanto que a gente fala que a água congela 0 graus Celsius. Então assim, essa referência não é de agora, foi Anders Celsius que criou quando ele criou a escala dele. Então assim, da mesma maneira, se a gente fala que hoje a temperatura da água de fervura é de 100 graus, não é porque você está definindo isso. Anders Celsius já definiu, certo? Tanto que temos todo esse suporte aqui, que mostra a referência que temos ali do que Celsius acabou produzindo, ok? Daniel Fahrenheit, por sua vez, ele acabou fazendo a mesma coisa, só que ele mudou os pontos de referência da escala dele. Usou o 212 para o ponto de vapor da água e usou o 32 para o ponto de congelamento da água. Esse ponto de congelamento, 32, foi em homenagem à esposa dele, que estava fazendo 32 anos na época. Então, assim, isso é uma referência que temos. Então, olha aqui, acompanhe lá. O ponto de vapor da água na escala Fahrenheit e aqui o ponto de congelamento também na escala Fahrenheit. A escala Kelvin é um pouquinho diferente, pessoal. Temos ali que o ponto de ebulição da água ocorre ali a 373 Kelvin. Já o ponto de congelamento da água, então, ocorre ali a 273 Kelvin. Assim, pessoal, o que acontece? A escala Celsius, ela tem toda a liberdade do mundo para avançar, inclusive, para valores negativos. Por exemplo, vemos aqui no Brasil, na Serra Catarinense e Gaúcha, que a temperatura no inverno chega a -2, -3 graus. Opa, então assim, eu tenho referência na escala Celsius, temperatura negativa. Para a escala Fahrenheit, da mesma maneira, eu também tenho referência de temperatura negativa para ela. Entretanto, pessoal, para a escala Kelvin eu não tenho isso.
Por que eu não tenho, professor? O que está acontecendo? Na escala Kelvin você tem um valor mínimo que é chamado de zero. Só que assim, o zero na escala Kelvin, pessoal, é o correspondente do zero absoluto. Mas assim, o que é o zero absoluto? O zero absoluto, pessoal, é a temperatura de congelamento do átomo. Ué, mas o átomo congela? Sim, mas é numa temperatura extremamente baixa. Se a gente for fazer essa correspondência para a escala Celsius, a gente vai ter uma temperatura de menos 273,16 graus Celsius. É muito frio. Para a temperatura Fahrenheit, esse ponto de congelamento do átomo chega a menos 460 Fahrenheit. É muito baixa a temperatura. Então aí a gente acaba trabalhando dentro desse conceito. Pessoal, tranquilo aí até aí? Tá tendo dúvidas? Como é que tá o áudio? Tá tranquilo? A tela consegue ver bem? Tá tudo certinho? Então assim, pessoal, tendo dúvidas, vão mandando aí, ok? Então a participação de vocês é fundamental. Bom, então assim, pessoal, como que a gente consegue estar relacionando as escalas? Já que eu falei que uma mesma temperatura ali, você consegue estar abordando escalas diferentes, apesar que eu peguei como referência só o ponto de vapor e o ponto de fusão. Mas se eu pegar uma temperatura aleatória no meio do caminho, como que a gente consegue estar fazendo? Então temos uma equação genérica ao qual eu consigo montar toda e qualquer referência dessas escalas. E essa equação ela é definida assim, ó, escala 1, que você vai definir, menos o ponto de fusão, ponto de congelamento para aquela dada escala, divididos pelo ponto de vapor e ponto de fusão daquela escala. Da mesma forma, ou de maneira análoga, você vai fazer isso também para uma segunda escala, também com o correspondente do ponto de fusão e o ponto de vapor. Muito bem, eu vou pegar as três equações e vou estar trabalhando com elas em simultâneo. Então, olha o que a gente vai ter ali, ó. TC indica a temperatura em Celsius, TF indica a temperatura em Fahrenheit, a gente vai ter ali TK indica a temperatura em Kelvin. Perceba aqui, pessoal, ponto de congelamento da água na escala Celsius, 0, aparece duas vezes. Ponto de congelamento da água na escala Fahrenheit, aparece aqui, ó, duas vezes, que é o 32. A gente vai ter ali o ponto de congelamento na escala Kelvin, também aparece aqui, ó, certo? 273. Agora, eu tenho que analisar o ponto de vapor. Na escala Celsius, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, 212. Na escala Kelvin, 373, ok? Então, vamos fazer a evolução ali conforme a parte de cima e a parte de baixo. Se eu fizer na escala TC, TC menos 0, vai dar TC. 100 menos 0, vai dar 100. Ali, na escala TF, se eu fizer ali TF menos 32, eu não consigo mexer nisso. Mas ali, 212 menos 32, aquilo ali vai dar 180. Na escala TK, na parte de cima eu não tenho como mexer, mas na parte de baixo eu tenho. Se eu fizer 373 menos 273, a gente vai ter que isso vai dar 100. Pessoal, olha que bacana. Essas são as equações que correlacionam as três escalas. Mas olha, gente, percebam, na parte de baixo, todos os números ali terminam com zero, então eu poderia simplificar. Vamos imaginar que eu corto o zero aqui do 100, ele passa a ser 10. Aqui também passa a ser 10. E o 180, se eu cortar o zero, passa a ser 18. Ainda assim, sobram números pares. Eu posso dividir ambos por 2. Então assim, se eu pegar 10 e dividir por 2, isso vai dar 5. Se eu pegar 18 e dividir por 2, vai dar 9. Ou se eu pegar 10 e dividir por 2, novamente vai dar 5. Ou eu posso pegar esses componentes direto e dividir por 20, que a gente vai chegar direto nesse resultado. Opa, legal! Então eu consigo ter as escalas termométricas para estar trabalhando. Essa é a referência, daí que surge a equação. Então a partir disso, professor, eu posso criar outra equação? Pode! Numa cidade muito próxima de Sydney, na Austrália, existe uma cidade em específico, que eu não me recordo o nome agora, que elas têm uma escala municipal. Essa escala municipal, então eles se basearam dessa mesma forma ali para estar criando essa escala, que é válida apenas para esse município. Pessoal, tá tudo tranquilo aí? Alguma dúvida? Sossegadinho? Tranquilinho, beleza? Quantos substantes? Temos 18. Opa, muito bem. Pessoal, todo mundo, sejam todos bem-vindos aí, ok? Pessoal, avançando aqui, ó, eu vou pegar um exemplo para que a gente consiga ir trabalhando de maneira adequada, até para a gente criar uma escala que foge das escalas convencionais ali. Olha o que ele fala. Mesmo utilizando um termômetro onde as suas escalas estão apagadas, uma mãe tem o pressentimento de que seu filho esteja febril. Para essa escala, o ponto de fusão e ebulição da água são, respectivamente, a altura da coluna de mercúrio em 5 e 25 centímetros. Se a mãe verifica que a altura da coluna ao medir a temperatura do seu filho é de 13 centímetros,
Qual seria a temperatura dessa criança na escala Celsius? Olha, percebam, pessoal, a gente não vai estar trabalhando relacionando a ideia de temperatura, e sim uma altura do mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio é o componente do termômetro. Nossa, mas e aí, como é que a gente faz? Gente, é o mesmo componente, ó. Vamos pegar essa equação genérica, ó. Escala 1 menos o ponto de fusão, escala 2 menos o ponto de fusão. E para ambas, o ponto de vapor menos o ponto de fusão. Vamos pegar ali. Para a escala Celsius, pessoal, a gente sabe que o ponto de congelamento da água é 0. Olha o que está representado aqui, certo? E o ponto de vapor da água é 100. Agora, a outra escala eu chamei de TT, que eu coloquei ali como temperatura do termômetro, certo? Então, apenas por isso, só para diferenciar. Mas assim, percebam que ele está falando que a altura do mercúrio correspondente ao ponto de fusão, ou seja, do congelamento da água, está representado por 5 centímetros. Opa, daí que surge o 5, que aparece aqui. E olha que ele menciona, pessoal, também, o ponto de ebulição da água. Então ele fornece que esse cara aqui vai ser 25 centímetros. Opa, então daí que surge o 25 que aparece aqui, ok? O mesmo desenvolvimento que fizemos em exercícios anteriores, vamos fazer agora. Então ali, TC menos 0 vai dar 0. Ali, 100 menos 0 vai dar 100. Na parte de baixo da outra equação, 25 menos 5 vai dar 20. Pessoal, olha que bacana. Ali, o 100 ele é múltiplo de 20. Então eu posso pegar esses dois componentes em questão aqui e eu posso dividir por 20. Beleza, vamos fazer essa simplificação. Lembrando que sempre é mais prático deixar o menor valor possível, que fique mais fácil e mais cômodo para você estar fazendo as contas. Simplificando 100 por 20, a gente sabe que isso vai dar 5, e 20 por 20, a gente sabe que vai dar 1. Opa, o 1 não precisa nem aparecer. Olha que legal, pessoal. Então, assim, ó, temos uma equação simplificada partindo da equação original. Olha que bacana. A partir desse componente que temos ali, o que vamos fazer? Agora, vamos pegar aquele 5 que está dividindo e vamos colocar ele para o outro lado multiplicando. Agora, vamos ver qual que é a altura de mercúrio que eu tenho para que eu consiga estar substituindo aqui, para que eu consiga ter a evolução desse problema. E olha lá o que o exercício fala, a altura, gente, corresponde a 13 centímetros. Opa, então o 13 vai aparecer no lugar do TT ali. Então vamos fazer isso, ó. Vai ficar ali 13 menos 5, isso vai dar 8. E se eu fizer 5 vezes 8, isso aqui vai dar 40 graus Celsius. Gente, então percebam, essa criança está extremamente febria, certo? Então a mãe dela não errou no pressentimento dela. De fato, a criança estava com febre. Pessoal, tá tudo tranquilo? Conseguiram entender esse problema, essa resolução? Tá tudo sossegadinho? Alguma dúvida? Pessoal, tá tudo ok? Se tiver tudo ok, manda um joinha aí, dizendo que tá tudo certinho, que daí eu vou avançar para o próximo, ok? Pessoal, pegando um outro exemplo, tá? Então, ok, quis pegar do vestibular, até da UERJ, pegar uma instituição assim, que seja de universidade federal ou estadual, até para que vocês consigam ter um conceito mais amplo dessa parte ali. Então, olha o enunciado que ele fala. Observe na tabela de valores as temperaturas dos pontos críticos de fusão e de ebulição, respectivamente do gelo e da água, na pressão de 1 atm, nas escalas Celsius e Kelvin. Considere que, no intervalo da temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio no termômetro apresenta uma dilatação linear. Nesse termômetro, o valor da escala Celsius correspondente à temperatura de 313 Kelvin é igual a quanto? Tá, vamos dar uma olhada lá. Pessoal, lembram que lá naquela fórmula original, embaixo do TC, eu tinha ali o 5, e embaixo do TK menos 273 eu tinha o 5 também. O que eu fiz, pessoal? Eu simplifiquei. E assim, quando eu simplifiquei para chegar nessa equação que é a mais habitual, eu só peguei o 273 e mudei de lado, invertendo o sinal. O que estava menos passa para o outro lado e fica mais. Olha só o que a gente tem. Então temos a equação correspondente. Só que assim, nesse caso, perceba, a temperatura em Kelvin é o correspondente que está isolado. Só que o exercício fala que eu preciso isolar o TC, porque é a temperatura em Celsius que eu quero. Então aquele 273 que está mais vai passar para o outro lado e vai ser menos. A temperatura correspondente em Kelvin está lá no exercício, é 313. Então assim, ao fazer 313 menos 273, teremos a temperatura em Celsius. E ao fazer isso, a nossa temperatura então é igual a 40 graus Celsius. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Temos como resposta então a letra C. Pessoal, alguma dúvida? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo? Vão perguntando qualquer coisa aí. Bom, mais uma questãozinha ali. Então, um estudante está lendo o romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Num certo trecho, uma das personagens afirma que
451 graus Fahrenheit é a temperatura na escala Fahrenheit em que o papel que são feitos os livros entra em combustão. O estudante sabe que, nessa escala, a temperatura de fusão e ebulição da água são, respectivamente, iguais a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Ele conclui acertadamente que 451 graus Fahrenheit é aproximadamente, olha, detalhe, pessoal, ele não quer saber a temperatura precisa, e sim aproximada. Então, vamos jogar na equação ali, ok? Pessoal, o valor em questão que ele forneceu para a gente, ó, 451 graus Fahrenheit. Galera, percebam a letra que acompanha o número. Eu só posso substituir a letra na letra correspondente na fórmula. Então, o meu TF ele vai sair fora e vai dar lugar para o 451. Então, vamos evoluir. Ao fazer ali, ó, 451 menos 32, isso aqui vai dar 419. Divididos por 9, pessoal, não vai dar um número inteiro. Vai dar 46,555 e a gente cai basicamente numa dízima periódica. Então, assim, habituem-se sempre a trabalhar com duas casas depois da vírgula, ok? E esse 5, então, que estava dividido, passa para o outro lado multiplicando. Operação inversa da matemática. E ao fazer ali 5 vezes 46,55, chegaremos a uma temperatura de 232,75 graus Celsius. Poxa, que legal! Eu cheguei numa temperatura. Tem ela ali nas opções de resposta? Ela em específico não tem, pessoal. Porém, percebam que ele pede uma temperatura aproximada. E o que chega mais perto de 232,75, teremos ali então 233. Ok, pessoal? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Assim, tendo dúvidas, pessoal, vão mandando pra gente aí. Bom, outro conceito, então, que eu quero estar trabalhando com vocês é o conceito de dilatação térmica. Pessoal, na dilatação, então, ele fala ali que ocorre a variação de tamanho e de volume de um corpo conforme o aquecimento. Mas então, assim, tem a ver com a temperatura. Pessoal, percebam aqui, ó. Eu tenho moléculas ou átomos que eles interagem em alguns corpos, certo? Então, assim, o átomo, ele compõe todo e qualquer corpo, molécula só ser vivo, certo? Ou pelo menos ali que você vai estar trabalhando no conceito vinculado à célula, daí sim ser vivo, tá? Mas assim, quando você pega esses átomos, por exemplo, e você tem um aumento de temperatura, então assim, ó, o que vai estar acontecendo? Você consegue ter uma expansão. Nessa ideia da expansão, o que está acontecendo? A temperatura aumentou. Então assim, ó, quando você tem esse conceito, percebam que se você for estar trabalhando no conceito de uma construção de estrada férrea, sempre você acaba percebendo que existe um espaçamento entre um trilho e o outro. Mas e se isso não for levado em consideração? O que acontece? Por mais que você tenha pregos no tamanho de um estojo, o que acontece? Aquilo ali não consegue segurar o suporte que a variação de temperatura vai dar nesse aumento térmico. E aí o que acontece? Deformação. Olha as imagens aqui. Elas mostram certinho as deformações em estradas férreas. Agora, analise, assim, um trem consegue transitar? Não, não tem condição, vai descarrilhar. Então, assim, aí você vê que esses componentes ali acabam ficando meio estranhos. Então, aí você tem o conceito da dilatação térmica. Percebam, a gente vai estar trabalhando ali com a ideia do aquecimento, então a temperatura vai estar aumentando. Mas a temperatura, mas não dei definição para vocês. Pessoal, a temperatura, a definição dela, mede o grau de agitação térmico das moléculas. Não esqueçam disso. Então, assim, mede o grau de agitação térmico das moléculas. Quanto mais agitado tiverem esses componentes, maior será a temperatura. Quanto menos agitação tiver, isso quer dizer que a temperatura, então, está reduzindo, ok? Então, assim, a gente consegue estar levando isso para o contexto atômico, e o átomo faz isso, então isso é uma referência, certo? Pessoal, aqui eu tenho todas as relações que a gente consegue estar observando. A dilatação dita linear, certo? Onde eu vou estar abrindo todos os conceitos ali para que eu consiga estar trabalhando com a fórmula de maneira bem expressiva, certo? Trabalhando com cada componente. Lembrando que na física, o delta sempre que aparece indica variação de alguma coisa. Ó, L é comprimento, então variação do comprimento. Sempre que aparece na física alguma coisa com a bolinha no pé, indica alguma coisa inicial. Como L é o comprimento, então será o comprimento inicial. Alfa, as letras gregas aparecem como coeficiente de dilatação. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, beta, coeficiente de dilatação superficial, gama, coeficiente de dilatação volumétrico, certo? Então, isso é a correspondência que temos dentro desse aspecto aí. Ok, pessoal? Tá tudo tranquilo, sossegadinho? Alguma dúvida aí? Bom, então vamos seguir lá.
Pessoal, então aqui ó, a gente vai ter a dilatação superficial, acontece quando a gente tem aqui ó, o ΔS, certo? O ΔS então é a variação da superfície. Alguns livros, por exemplo, de referência pode aparecer como ΔA, indicador de área, é o mesmo conceito que você vai ter. E ΔV aqui, pessoal, aparece como variação do volume, ó, percebam, superfície inicial, até tá a descrição aqui, ó, volume inicial, que nem tá a descrição aqui. Até então, pessoal, eu não abordei esse ΔT, que indica a variação da temperatura. Percebam, pessoal, a temperatura para tudo que é lado. Então, para que eu tenha uma expansão térmica ou dilatação térmica, a minha temperatura final precisa ser maior do que a temperatura inicial. Ou seja, se você vai comparar, por exemplo, amanhã com o meio-dia, a gente pode pegar a parte da manhã para ser a temperatura inicial e o meio-dia para ser a temperatura final, indicando que a temperatura vai oscilar, vai estar aumentando. Agora, o que acontece? Quando a gente acaba pegando como correspondência, o que a gente vai ter dentro desse componente? Então, dentro dessa temática, pessoal, o que temos como base de referência? Então, assim, ó, a referência que temos ali é que a temperatura final acabou sendo maior, por isso gera esse ΔT. Então, eu preciso ter a variação. Agora, quando eu pego como correspondente, pegando o meio-dia como base inicial e a meia-noite como momento final, percebo que a temperatura vai reduzir e, nesse caso, a gente acaba tendo contração térmica. Tá, vamos pegar alguns exemplos. Quando a gente vai trabalhar com a ideia da dilatação linear, pessoal, então a dilatação linear trabalha com um componente que lembra ou que se assemelha a uma linha. Aí você vai ter a estrada férrea, um fio de energia elétrica, um cabo de aço, uma cerca de arame farpado. Então você consegue estar trabalhando com um componente linear. Componente superficial, lembra, por exemplo, galera, a ideia da chapa de um fogão a lenha. Então você acaba trabalhando com esse conceito. Dilatação volumétrica, então, assim, um material tridimensional, composto por metal, por exemplo. Mas vamos analisar aqui o conceito de uma casa de madeira. A ideia da casa de madeira, não sei se alguns já perceberam, então o que acontece? Em alguns casos começa a instalar meio que do nada a casa. Ué, mas o que está acontecendo? Na verdade, sim, para você estar travando as tábuas, vai a ripa entre elas ali. E na ripa você coloca prego e prega o metal. E assim, esse componente ele vai se dilatar e ele vai se contrair conforme a variação de temperatura. Ué, mas essa variação de temperatura vem de onde? Com o fato do sol estar sobre a sua casa ou não estar sobre ele. Quando você tem de dia, ao longo do dia, a temperatura vai aumentar conforme o sol vai estar subindo. Então isso é uma característica. Os metais que tem ali do prego também vão sofrer esse processo de dilatação. Agora, quando cai a noite, o que acontece? Reduz a temperatura. E aí você percebe também que acontece uma variação negativa. Ocorre, então, uma contração térmica. Tanto que você pode perceber a ripa da casa, quando você prega bem ela, mas deixa bem rente a ripa com a madeira, se passar um mês, você consegue perceber que vai ter um espaçamento. Aquele espaçamento, às vezes você consegue colocar um dedo, mas é assim, é o refúgio ideal que a aranha acaba utilizando. Isso aconteceu por causa do quê? Por causa da dilatação volumétrica, ok? Então é isso que a gente acaba tendo ali. Bom, a gente consegue estar trabalhando com a ideia das relações, então o coeficiente de dilatação superficial, como ele vai estar trabalhando em duas dimensões, a gente multiplica por 2, ok? O correspondente linear, que é apenas uma dimensão, e já o correspondente volumétrico é tridimensional, ele trabalha com 3 dimensões. E a partir disso, a gente consegue estar trabalhando com isso, ok? Professor Jorge, manda lá então. Então, o Eduardo Guimarães ele perguntou o seguinte: litros usa qual das 3? Assim, Eduardo, quando você vai estar trabalhando, imagina assim, por exemplo, a ideia de uma garrafa de água. A ideia da garrafa de água, se você for ver no rótulo dela, sempre vai aparecer um valor numérico seguido de 2 letrinhas, ml. Então, aquilo ali é o indicador de volume. Então, a dilatação que a gente acaba trabalhando é volumétrica, ok? Da mesma maneira que você pega um copo de água, da mesma maneira que você tem água guardada na sua resistência na caixa d'água, por exemplo, então assim, é um reservatório volumétrico. Tanto que olha o que ele fala, o volume você tem ali de 250 litros, o volume que você tem ali de 500 litros, um volume de 1000 litros, ok? Então aí você consegue estar trabalhando com isso. Esclareci, Eduardo, tá tudo certo? Professor Jorge, mais alguma dúvida aí? Não, por enquanto é isso. Tranquilo? Pessoal, tendo dúvidas, vão participar. Estou respondendo para vocês, ok? Bom, pessoal, temos aqui também a ideia de lâminas bimetálicas. Assim, é meio fora de contexto, mas assim, já não está sendo tantos produzidos assim, mas durante alguma época foi. Então você pega 2 materiais, 2 metais, por exemplo, cobre e níquel, por exemplo, ou ferro e estanho, e você acaba criando uma chapa. Essa ideia dessa chapa você parafusa, você solda uma na outra, de forma que você tenha as duas sempre conectadas.
definidas como lâminas bimetálicas. Bi indica 2, metálica, metais. Então são 2 metais diferentes que vão estar dando suporte para isso, ok? Então assim, ó, vamos analisar um exemplo que eu peguei da FUVEST para estar trabalhando com vocês ali, onde trabalha com esse correspondente das lâminas. Então, olha o que ele acaba trabalhando ali, pessoal. 2 materiais diferentes, bronze e ferro. Vamos ao enunciado. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada em uma das suas extremidades, como visto na figura ao lado, certo? É o que temos ali à direita representado. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura por. Então vamos dar uma olhada ali. Ele trabalha com um componente, pessoal, que é o coeficiente de dilatação, certo? Então assim, nessa ideia, percebam que se tem variação. O correspondente que tem uma variação maior, pessoal, aqui ó, entre o bronze e entre o ferro, é o bronze. Então isso quer dizer o quê? O bronze acaba se dilatando mais. Dentre essas lâminas que temos ali, então, esse correspondente vai se dilatar mais. Entretanto, o que acontece? O ferro também vai se dilatar, mas vai se dilatar menos. Ué, professor, mas como que você sabe disso? Por causa dos valores correspondentes de cada um deles. Olha ali, ó, do bronze é 0,40 e 0,40 é maior do que 0,11. Por isso esse cara vai se dilatar mais. Então, nesse contexto, ó, percebam, aonde que aparece o bronze na figura? O bronze está na parte de cima. Então, assim, a parte de baixo vai se dilatar? Vai, mas o bronze vai se dilatar mais. O que acontece? Ele vai expandir. Só que como as duas estão conectadas, então o que acontece? Ele vai expandir mais. E a melhor maneira que você representa isso é a letra D. Ele vai percorrer um espaçamento maior, tanto que a curvatura dele é mais para baixo. Por quê? Ó, o ferro dilatou, mas aqui ó, o bronze se dilatou muito mais, tem um espaçamento muito maior. Ok, pessoal? Tá tudo tranquilo até aí? Alguma dúvida? Sossegadinha? Então, vamos avançar aqui, ó. Questãozinha do Enem, ó. Durante uma ação de fiscalização de postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo de bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Pode ver, questão lá de 2009, tá bem barato o combustível. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrico do álcool é 1 vezes 10 elevado a menos 3, desprezando o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Então vamos dar uma olhada. Pessoal, primeira coisa, a dilatação que está acontecendo aqui de maneira volumétrica, percebo que está sendo irregular. Então, assim, ele vai estar ganhando dinheiro em cima do consumidor. Então, assim, atentos com isso. Aqui no Paraná, por exemplo, quando teve a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês se recordam, mas, assim, alguns postos de combustível estavam colocando combustível lá no alto. O que aconteceu? Teve uma ação imediata do PROCON que deu suporte para o consumidor, aplicando multas extremamente grandes desses postos e alguns até fechando por causa disso. Então, assim, é o tipo de situação que não pode ocorrer. Mas vamos analisar a contextualização. Então temos ali ó, a variação do volume, depende do volume inicial, o coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Percebam, pessoal, eu só quis trabalhar com esse componente aqui, para a gente estar trabalhando com a ideia da notação científica, e percebam aqui, pessoal, o expoente que eu tenho é menos 3. Isso indica que a localização do correspondente que eu tenho de maneira adequada está na terceira casa depois da vírgula. Então, assim, esse 1, na verdade, está na terceira casa depois da vírgula. Então, assim, até desculpe que eu coloquei, acabei colocando o 3 aqui, acabei confundindo na hora de fazer, mas, assim, o suporte que você vai ter ali, então, acaba tendo nessa ideia de correspondência o correspondente desse componente. E ao fazer aqui, ó, os 20 mil litros de correspondência vezes 0,001, que é o correspondente que eu tenho, vezes 30, o 30 apareceu por quê? Por causa da variação de temperatura. A temperatura estava em 5, pulou para 35, teve um aumento de 30 graus. Quando eu faço isso, pessoal, a minha variação de volume do álcool foi então de 600 litros. Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tá sossegadinho? Então, assim, vamos avançando ali, pessoal. Então, assim, nesses 600 litros ali, vamos levar em consideração que uma semana tem correspondente de 7 dias.
Então assim, ó, vamos pegar aquele valor ali, multiplicar por 7 e multiplicar por 1,60, que é o valor do correspondente que eu vou ter ali, dessa base que a gente vai estar tendo desse componente. Nesse caso em questão, pessoal, temos ali 1,60 vezes 7 vezes 600, então teremos ali um lucro, assim, irregular de R$ 6.720. Então assim, ó, esse cara aparece como correspondente ali, ó, na letra D. Então ele está suprindo bem aquela região ali. Vai ter um lucro assim, irregular que varia entre 6.000 e R$ 6.900. Ok, pessoal? Tranquilo isso? Alguma dúvida? Então, vamos avançar rapidamente aqui na parte de gases, que a gente está quase no fechamento da nossa aula. Pessoal, os gases a gente acaba trabalhando com 3 componentes. P, que indica a pressão do gás, V, que indica volume, T, que indica a temperatura. Essa é a equação que eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Então, assim, ó, vai ficar aqui, ó, PV na parte de cima, divididos por T, em ambos os lados ali. Essa equação é definida como a equação perfeita dos gases. O que acontece então ali, pessoal? Para a gente estar trabalhando com isso, eu dependo de pressão, volume e temperatura em condições iniciais, pressão, volume e temperatura em condições finais, imaginando o começo do dia e o término dele, ok? Um detalhe muito importante, pessoal, temperatura aqui sempre em Kelvin para a gente estar trabalhando, ok? Algumas situações que acabam ocorrendo, a gente vai ter transformações. Essas transformações podem ser definidas como transformações isobárica, pessoal, então a gente vai ter que a pressão é constante. Então, voltando aqui, se a pressão é no começo igual à pressão final, ela não precisa aparecer na fórmula. Por isso, ele desapareceu aqui da fórmula. Eu vou ter uma relação que vai ser trabalhada expressamente entre volume e temperatura. Numa segunda transformação, ela tem 3 nomes. Eu posso definir ele como temperatura, transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Ambas quer dizer para volume. Então, vamos voltar lá. Então, dessa vez, pessoal, o meu volume no começo é igual ao volume no final. Por exemplo, vamos pegar como referência aqui a ideia de uma panela de pressão, para você estar fazendo, sei lá, uma feijoada, por exemplo. Então, assim, o volume da sua panela não vai aumentar ou diminuir. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai variar a pressão. Por isso o nome panela de pressão. Então, se a pressão vai estar aumentando, isso indica que a temperatura vai estar aumentando. Lá dentro, pessoal, a água não vai ferver a 100 graus. A água vai ferver a cerca de 126, 127 graus. Isso vai estar trabalhando com a estrutura e vai estar fazendo o quê? Aumentando esse conceito que você vai ter ali da pressão. Como consequência, aumenta a temperatura. Agora, eu tenho uma situação de uma transformação isotérmica, e a situação da transformação isotérmica, pessoal, garante que a minha temperatura é constante. Uma isoterma, ela vai manter a temperatura no começo igual à temperatura final. Então, a gente acaba tendo aqui, ó, a variação da pressão e do volume em condições iniciais. Lembrando que a temperatura acabou saindo fora dessa nossa escala. Pessoal, tudo tranquilo até aí? Então, assim, ó, eu quero mostrar para vocês aqui a ideia da representação gráfica, ok? Perceba aqui, pessoal, todos os gráficos estarão representados ali com uma ideia de pressão, representado na vertical, e volume representado na horizontal, certo? Então, assim, pessoal, percebam, teremos aqui, ó, que o meu volume inicial e final é igual. A transformação aqui, pessoal, que a gente acaba tendo, ela é definida como isométrica, isocórica ou isovolumétrica. O meu volume é igual, certo? Não está afetando em nada, ok? O que vai mudar? A pressão e a temperatura. O ponto mais próximo aqui da origem do gráfico vai indicar a menor temperatura. O ponto mais afastado indica a maior temperatura. Não esqueçam disso, tá? Então, assim, ó, no segundo caso, o gráfico B, ele vai estar abordando para a gente ali um conceito de uma transformação isobárica. Então, assim, ó, a nossa pressão é constante. Percebam, a pressão inicial e final é a mesma. Mas o que está acontecendo? A gente está sendo aqui, ó, uma expansão, tá? Então, o gás a gente fala que está realizando um trabalho ali. Mas o trabalho é o quanto você consegue estar expandindo o volume apenas com a variação da temperatura, por exemplo, ou aplicando uma força nesse componente. Então, aí você acaba trabalhando com essa estruturação. Então, temos então a ideia de uma variação volumétrica, beleza? Então, assim, ó, o ponto I, percebo que ele está mais perto da origem em relação ao ponto F. Então, a temperatura aqui é menor do que a temperatura no ponto F. Temos ali, então, a ideia na letra C. Percebam que esse gráfico ali parece um pouco estranho em relação aos outros dois. Ele vai ter uma curvatura. Essa curvatura indica que a gente vai estar trabalhando com uma transformação isotérmica. Minha temperatura é constante. Sempre que aparecer uma curvatura dessa forma, então indica que o meu T é igual.
E assim, t igual a quanto? Não sei, qualquer valor, mas esse qualquer valor é o mesmo no começo e no fim. E também para qualquer ponto que se situe ao longo dessa curvatura. Perceba, no ponto 1, pessoal, no ponto I, a minha pressão é muito maior do que o volume. Só que o que acontece? Conforme você vai chegando lá no segundo ponto, ponto final, assim, o volume aumentou, entretanto a pressão diminuiu. Então você brinca com essa ideia da pressão e do volume, ok? Então assim, ó, vamos trabalhar com uma questão aqui, lá da Universidade de Santa Catarina. Então ali, ó, no estudo de termodinâmica é apresentado um gráfico de comportamento de certa massa de gás, considerada ideal, o que é levada isotermicamente do estado A para o estado B. Opa, olha a palavra ali, pessoal, isotérmica. Isso quer dizer que a minha temperatura é constante, esse cara não muda. Como que a gente consegue perceber? Por essa curvatura que aparece no gráfico. Ok? Então, ali, ó, a pressão do gás em ATM no estado B é igual a quanto? Perceba os eixos, pessoal. Eixo que eu vou ter que dar vertical, definido como pressão em ATM. Então, os dois valores aparecerão em ATM, então tá tudo certo, tudo tranquilo. Na horizontal, a gente vai estar trabalhando ali com o nosso correspondente de volume em litros, então não vai medida. Então, assim, ó, isso é o correspondente. Só um detalhe para a gente estar trabalhando com isso, pessoal, para padrões internacionais, a unidade de medida para a pressão é definida como Pascal, ok? E a unidade padrão para volume é metro cúbico, mas a gente consegue estar trabalhando com ATM, milímetro de mercúrio, centímetro de mercúrio, como a gente consegue estar trabalhando com volume em litro, mililitro, então a gente consegue estar tendo essa caracterização. Mas vamos aos dados iniciais, no ponto A. Percebam lá, pessoal, a minha pressão P nesse correspondente vale 6, o meu volume V vale 1. Opa, então eu estou casando 6 com 1. Agora, no ponto B, percebam, eu tenho uma pressão aqui que eu não sei, representada pela interrogação. E o meu volume é quanto? 4. Opa, que legal. Então, olha a relação que eu tenho. Pressão e volume em condições iniciais tem que ser igual a pressão e volume nas condições finais. Vamos substituir os dados. No meu ponto A, vamos definir como inicial. Então, eu tenho ali o 6 e o 1. No meu ponto B, eu vou definir como ponto final, que eu tenho o 4 e uma interrogação. Então, assim, para a gente estar trabalhando dentro desse contexto, então, o que a gente vai ter ali, ó, ao fazer 6 vezes 1, vai dar 6. O 4, pessoal, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, temos ali que 6 divididos por 4 vai dar o correspondente a 1,5 ATM, ok? Bom, pessoal, então, assim, o que eu queria estar trabalhando com vocês hoje era esse conceito, retomando um pouquinho a caracterização que temos ali dentro do conceito das temperaturas, que é super importante você estar trabalhando que não tem apenas uma, e boa parte dos meus alunos estavam perguntando para mim assim, como que fazia para você estar criando uma escala, até por isso direcionado para vocês que eu acabei criando essa aula, e não só para os meus alunos, para todos ali, seja do estado do Paraná, não só de Piraquara, mas de uma maneira bem generalizada que a gente consegue estar trabalhando. Então, temos também ali, dentro do suporte, conseguimos estar trabalhando, ver os processos da dilatação. Eu só abordei com vocês um exemplo, mas a dilatação, assim, se você consegue entender a ideia para um conceito de dilatação, você entende todos, que tudo acaba sendo a mesma coisa, ok? E conseguimos ver um avanço, coisas que eu, particularmente, não conseguia ter chegado, foi a parte de gases, que eu consegui estar trabalhando com a ideia de introdução de gases com vocês, onde conseguimos ver ali, dar uma olhada nas transformações isocóricas, isobárica e também isotérmica. Então a gente conseguiu estar trabalhando essas relações. Tem mais um detalhe adicional dessa parte que é uma transformação adiabática, mas isso tem a ver com motores térmicos, mas isso é um assunto para uma outra aula. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Sempre estaremos aqui de braços abertos para acolher vocês. A nossa ideia é estar fazendo esse suporte justamente para que você não fique desassistido ao longo desses dias ali e venha sempre participar. O chat fica aberto para que você consiga ter suporte e consiga perceber o que está acontecendo, ok? Pessoal, era isso por hoje, muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês aí, um bom final de semana a todos e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal, tchau, tchau!